Olá, eu sou Alan Brito e nesse tutorial eu vou mostrar para você em que estado está o desenvolvimento do Blender 2.50, assim como mostrar algumas das diferenças que você pode encontrar se você é usuário já do Blender 3D quando eventualmente a migração do 2.49 para o 2.50 acontecer. Só devo lembrar que o software ainda está em desenvolvimento. Muitas das coisas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo podem mudar até a data de lançamento final, que ainda deve demorar vários meses para acontecer. Bem, como você pode perceber em relação à interface, pouca coisa mudou desde a última vez que eu mostrei o Blender 2.50. A principal mudança foi a aparição dessas opções. Nós temos agora opções de criação no Blender 2.50. Na última vez que eu mostrei algum vídeo ou tutorial com Blender 2.50, nós não podíamos criar nada ainda. Quando nós acessávamos aqui o menu Add, aparecia uma mensagem escrito apenas Nothing Yet. E agora nós já temos aqui opções para criar objetos do tipo Mesh, curvas, superfícies, armatures e assim por diante, câmeras, luzes. Outra opção interessante do Blender 2.50, caso você não tenha reparado, ainda nunca tenha usado o Blender 2.50 em particular, é que nós temos agora a nomenclatura das vistas que nós estamos usando no Blender, inclusive com a dica da projeção. Como assim a dica da projeção? Repare, por exemplo, que aqui eu tenho a vista frontal e tenho a palavra orto logo ao lado. Significa que eu estou usando uma projeção ortogonal. Se eu pressionar a tecla 5 do teclado numérico, eu mudo para perspectiva e lá eu tenho o texto dizendo que eu estou numa projeção em perspectiva também. Se eu alterar a visualização, ele vai mostrar que eu estou numa vista personalizada pelo usuário em perspectiva. Pressionando a tecla 5, ele mostra que eu estou na vista ortogonal. Bem, isso pode parecer besteira, mas ajuda bastante, principalmente para os usuários iniciantes, que ainda não estão com a visão espacial muito bem desenvolvida e às vezes se perdem em qual vista que está sendo usada no Blender para visualizar os seus modelos 3D. Apenas aqui a indicação dos eixos às vezes é meio confusa. Outra coisa interessante, alguns atalhos de teclado foram alterados, pelo menos por enquanto. Se eu usar a tecla espaço, nada acontece. Se eu usar a tecla Shift A, o Toolbox é acionado. Então, por enquanto, a tecla espaço não aciona o Toolbox para a criação de objetos. Se eu quiser, eu posso criar objetos de maneira bem semelhante ao que nós fazíamos no Blender 2.49. O Ctrl Tab ainda seleciona as opções de criação. Então, eu estou usando aqui o Extrude. Para criar um modelo 3D, pelo menos para exemplificar um pouco mais algumas outras ferramentas do Blender 2.50. Bem, em termos de modelagem, como você pode ver, pelo menos por enquanto pouca coisa mudou. Uma coisa interessante em relação ao Blender 2.50 que pode confundir alguns usuários mais experientes é que a organização dos painéis foi bem alterada. O que nós tínhamos antigamente como o painel Editing, que agregava, por exemplo, as opções dos objetos Mesh e também os modificadores, foi agora distribuído. Por exemplo, aqui nós temos um painel chamado Object Data, que organiza, por exemplo, grupos de vértices, Shape Keys, de maneira bem semelhante ao que nós tínhamos lá no Blender 2.49. Mas os modificadores agora têm o seu próprio painel. Vamos visualizar a lista completa aqui dos modificadores. Como você pode ver, nós temos aqui uma lista bem razoável de modificadores, inclusive com alguns modificadores que estão em desenvolvimento, como o Smoke. O Smoke ainda não está pronto, ele não tem sequer um íconezinho aqui para representar o que ele faz, mas pelo nome você já deve ter percebido que ele simula fumaça. Vamos aplicar um modificador. Por exemplo, o velho conhecido dos usuários do Blender, o Subsurf.
Tenho aqui o Subsurf aplicado no modelo 3D. Agora, no Blender, nós tínhamos a opção, isso é de conhecimento também, se você é um usuário mais antigo do Blender, você pode perceber que o Subsurf deixou facetado o meu modelo 3D. Nós conseguimos visualizar as faces que foram usadas para suavizar o modelo, para subdividir o modelo. No Blender 2.49, nós iríamos usar um botão chamado Set Smooth, que iria suavizar esse modelo 3D. Agora, esse botão estava localizado no painel Editing. Vamos dar uma olhada aqui no que seria o equivalente ao painel Editing no Blender 2.50. Não existe opção Set Smooth. Onde está o Set Smooth? Bem, para solucionar um pouco desse problema aqui no Blender 2.50, nós temos agora uma opção de pesquisa. Por exemplo, eu sei que o nome da ferramenta é Set Smooth, ou pelo menos no Blender 2.49 era Set Smooth. Repare que aqui em cima nós temos uma área de pesquisa, um campo de texto com uma lupa. Eu vou digitar a palavra Smooth. E apareceu uma opção chamada Shade Smooth. Na verdade, aqui no Blender 2.50, o nome das ferramentas também foi levemente alterado. E o Set Smooth antigo do Blender 2.49 agora se chama Shade Smooth. Então eu aciono, vejam que o efeito é exatamente o mesmo. Essa caixinha de pesquisa aqui, para quem conhece o nome da ferramenta, ou pelo menos sabe de maneira aproximada o nome, vai ajudar bastante na localização das opções que existiam antigamente no Blender 2.49. Vai ajudar muito os usuários mais experientes. Para quem não conhece o que o efeito da ferramenta faz e o nome, realmente não vai fazer muita diferença. Tá, a gente sabe que está aqui a caixinha de pesquisa, mas cadê a opção com o botão? No Blender 2.50, nós vamos acionar aqui um painel, que pode ser acionado aqui também pelo menu View, chamado Toolbar. Esse Toolbar, que pode ser acionado pela letra T, tem aqui as opções de Shading, onde nós temos a opção Flat e a opção Smooth, que equivalem exatamente ao que fazia o Set Smooth e o Set Solid no Blender 2.49. Repare que nós temos aqui sempre a opção Last Operator, ele vai sempre mostrar a última coisa que nós fizemos no Blender. Uma tecla de atalho que também foi um pouco alterada, que tem relação com a caixa de pesquisa, é o Ctrl Espaço. O Ctrl Espaço agora, ele abre a busca. Então, por exemplo, se eu quiser a opção Flat, como está ali do lado, eu digito Flat e vai aparecer aqui a opção Shade Flat. Eu não preciso nem abrir essa caixinha aqui para poder acionar o comando. Se você sabe o nome, por exemplo, eu posso muito bem apertar Ctrl Espaço, digitar Smooth. E eu tenho aqui tanto o Shade Smooth como o Smooth View. Não é mais simples? Bem, essa foi uma visão geral de como está o desenvolvimento do Blender. Lembrando que, para ambientes de produção, essa versão do Blender ainda não é recomendada. Ela ainda está em desenvolvimento. Muita coisa ainda pode ser alterada até que a versão final seja lançada. Mas eu espero que com esse vídeo você já tenha visto pelo menos algumas coisas, algumas diferenças relacionadas ao Blender 2.49, que é a última versão estável. Até lá, você vai ter bastante tempo para estudar e fazer a migração entre as duas versões. Ok? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido essas pequenas modificações que foram feitas no Blender 2.49 e eu espero você num outro vídeo para nós continuarmos aqui aprendendo mais sobre o Blender 3D. Então, até a próxima!